sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Agora é a Hora. E hoje com um assunto muito importante para a vida de todos nós, que é a base de tudo para você ter uma vida saudável, que é a nutrição. Então, eu e a Karina Budi, minha colega de apresentação, trouxemos uma profissional maravilhosa, a doutora Anete Marum. Ela tem várias especialidades. Ela é PhD pela Universidade Federal de São Paulo e ela tem experiência já clínica há 24 anos e ela vai começar o programa explicando tudo o que ela faz, que hoje é uma novidade, né, doutora? Isso mesmo, eu sou nutricionista clínica há 24 anos e mais ou menos os últimos 8 anos da minha vida eu tenho dedicado a estudar, né, as predisposições genéticas, a influência, né, do DNA, da genética, dentro da nutrição, né? Isso é relativamente novo, é uma ciência nova. Quando a gente pensa que o projeto Genoma Humano, né, ele acabou, foi possível conhecer o DNA em 2003, se nós estamos em 2023, são 20 anos, né? Então, esses 20 anos, eles foram, né, utilizados para a gente entender como é que a gente traz isso para a prática, carga genética, para a prática clínica, né, para a interpretação e análise nossa, do nosso DNA e com os pacientes que a gente atende. A gente respeitar os sentimentos dele, né, a cultura, tudo que a gente ensina, né, e aplica em uma consulta de nutrição clínica se faz necessário. Esse exame, ele é uma ferramenta a mais para que a gente coloque na nossa prática clínica e consiga entender exatamente esse ponto que você colocou. Eu costumo, né, explicar que nós temos, qualquer um, né, pode fazer análise genética, qualquer um pode fazer, mas na minha visão, na minha experiência, existem dois grupos que se beneficiam demais com a utilização dessa ferramenta, né, na clínica. Que é aqueles pacientes que normalmente possuem uma difícil resposta no seu tratamento, na sua busca pela saúde. Então a gente tem pacientes que a gente atende que eles têm um colesterol mais alto, por exemplo, desde criança e já tem bons hábitos, faz exercício e não respondem. A gente tem pessoas que têm uma homocisteína mais alta, que é difícil, né, mesmo o profissional intervindo e não cede. A gente tem pessoas que tomam café, e tem uma resposta diferente. A gente tem pacientes, por exemplo, a gente pode aplicar isso também no que diz respeito a remédios. Tem pessoas que tomam um antidepressivo e não funcionam, que tomam remédio para dormir, não elas dorme. Ficam resistentes a essas drogas. Isso é o seu metabolismo, é a sua individualidade. Então tem gente que toma café à tarde e demora 8 horas para acontecer esse metabolismo. Então chega à noite, ainda está com essa cafeína no corpo, é sensível a isso e influencia no sono, por exemplo. Isso é uma enzima do citocromo P450, né? Uma CYP1A2, que é responsável por esse metabolismo. Então tem indivíduos que a gente vai lá na genética dele e olha que ele é menos eficiente na ação dessa enzima. E assim, para o metabolismo do carboidrato, da gordura, das vitaminas. Então, quando a gente tem um paciente que eu chamo carinhosamente de pontinhos fora da curva, que são aqueles pacientes que assim, a gente já fez, já tentou, já fez o básico, e eles estão ali sem resposta, tem 3 doenças autoimunes, sabe, alguma coisa. Normalmente as respostas disso, o porquê dessa vulnerabilidade, o porquê que para alguns é mais difícil e para outros é mais fácil o resultado no gerenciamento da sua saúde, normalmente a gente encontra essa resposta na genética, na predisposição genética que ele tem, né? A gente consegue achar o caminho. Eu costumo dizer que a gente olha num exame desse se os genes funcionam modelo 2.0 ou se eles funcionam modelo 1.0. Né? Aonde a gente enxerga que os genes funcionam 1.0
é onde a gente coloca uma lupa naquele paciente, aumenta e diz assim, aqui eu tenho uma brecha para acontecer um problema, né? Ou aqui é que está esse ciclo é que está menos eficiente e aí por isso está gerando essa dificuldade, né? É X no meu paciente. Então a gente consegue achar o caminho, né? De fato a gente tem que suplementar isso aqui, ou temos esse remédio não dá certo, tem que ser o outro. Ou tem 3 doenças autoimunes porque é um paciente que é mais produtor de informação inflamatória. Sim. Isso tem. Eu acho que isso já te cortando para as pessoas entenderem que é uma forma na qual a gente também consegue armas para poder convencer o paciente. Porque eu já tive um paciente que fala assim, doutor, mas eu faço tudo certo, não tô dormindo, não sei o quê. Não, mas tudo certo, não é possível que esse cafezinho esteja causando a minha insônia. Eu fiz o que você falou, eu suplementei, eu não sei o que, eu bababá. E aí fica difícil você... Com qual? Porque realmente, poxa, você tá fazendo atividade física, você tá comendo bem, você tá... Cara, aí você vem com um exame, tô dando um exemplo muito básico, mas é prático, né? Para as pessoas entenderem o quão além dá para ir, né? Porque muita gente fala assim, mas não substitui. Eu concordo que a prática clínica é essencial, mas às vezes quando você fica dando voltas, né? E a pessoa também acaba descredibilizando todo o profissional, tanto o educador físico quanto e até para atletas também é muito interessante os exames genéticos, porque às vezes ele quer uma coisa que ele, né, tem maior dificuldade. Então, ok, se você quer correr, mas tua genética tá toda para força, né? E eu quero ser um Michael Phelps, mas nasci um Usain Bolt. Mais ou menos isso aí. E aí a gente consegue delimitar, então tá bom, a custa desse, você vai ter que suplementar isso, porque assim, nisso daqui você é 1.0. Então, assim, não tem como você achar que sem a suplementação, sem o direcionamento, sem o fazer isso como ordem, senão não vai ajudar. Eu acho isso muito interessante, esse exemplo que vocês duas colocaram da atividade física, por quê? O que as pessoas acreditam? Na minha vivência como educadora física, que para eu ter um corpo extremamente hipertrofiado, né? Porque as mulheres que gostam de malhar, elas querem o quê? Uma perna enorme e aquele bumbum enorme que vai para a lua. Ela não entende que o primeiro é a genética, né? Ela acha que ela tem que pegar um agachamento, colocar todos os pesos na barra. Eu vejo meninas fazendo leg na academia, fazendo elevação pélvica na máquina, que é aquela ponte que trabalha muito bem, obrigado, os glúteos e os posteriores, com cargas que eu desacredito. Então, hoje, como fisioterapeuta, que eu fiz depois a faculdade de fisioterapia, eu fico olhando aquela coluna, não dá 6 meses, você tá com a coluna toda estourada e não conseguiu a perna que você queria. Porque eu falo isso para muitas pessoas, todos os programas que eu vou, YouTube, os meus pacientes, meus alunos. Em primeiro lugar vem a genética associada à alimentação, você é o que você come. O seu treino, ele só corresponde a 30% dos seus resultados. 70% é o plano alimentar. Tem que suplementar, tem que fazer uma dieta hipercalórica, mas às vezes a pessoa tem que emagrecer primeiro. Não dá para entrar com uma dieta assim, eu sei porque eu já passei por isso. Então eu falo assim, não, agora não é hora de aumentar a massa muscular, a gente precisa perder massa gorda para depois ganhar massa muscular. É mais ou menos assim para as pessoas entenderem. Mas é muito legal a gente comentar isso para as pessoas entenderem que se você perder saúde articular e saúde da coluna, você não vai conseguir mais treinar. Então é melhor você entender, aprender com quem sabe e procurar um profissional, uma nutricionista. Só ela pode fazer essa avaliação, prescrever a sua alimentação, a sua suplementação, e aí vai unir isso com quem? Com o educador físico. E aí você vai usar uma carga saudável e nada muito exagerado além do que você aguenta, até porque com muita carga que você não está conseguindo realizar direito, você vai perder a técnica. Se você perder a técnica do movimento, você vai se machucar. E esse exemplo do café, isso bateu assim pra mim, porque, por exemplo,
Se eu tomar café depois das 6h, o meu limite é 6h30, é um barato. Se eu tomar depois das 19h, mexe com o meu sono. Se eu não passo das 19h, eu posso tomar 5 xícaras por dia. Tomo puro, não acontece nada. A gente está falando esse exemplo para que as pessoas entendam do metabolismo da cafeína, e a gente está falando no sono. Mas, na verdade, tem coisas assim, além do sono, essa questão de você metabolizar lentamente a cafeína, né? Então, se a sua enzima tem eficiência, entre você tomar esse café, metabolizar e eliminar isso do seu corpo, você faz isso em 2 horas. E existem pessoas onde essa enzima ela é mais lenta, né? A gente chama de metabolizadores lentos de cafeína, demora de 8 a 10 horas para isso ser eliminado do seu corpo. E quando você é um metabolizador lento, né, e segundo os artigos científicos, você consome mais do que 200 miligramas de cafeína ao dia, além da interferência no sono, você tem um risco cardíaco, entendeu? E aí é um problema, um risco, aumenta seu risco de hipertensão. E muito me preocupa, puxando para o exercício físico, né, que você é educadora física, hoje em dia se usa, muitos profissionais prescrevem cápsula de pré-treino, onde em uma cápsula se tem 400 miligramas, que eu já vi de cafeína. Se você é metabolizador lento, toma essa cápsula e vai fazer exercício. Só para você ter uma ideia, né, tem um artigo científico que é um clássico, que eu sempre uso para explicar isso. Eles fizeram a genética e suplementaram cafeína em atletas ciclistas. Então, aqueles que tomaram a cafeína e eram metabolizadores rápidos, o efeito ergogênico da cafeína, que é o que o pré-treino busca, foi ok, muito obrigado. Naqueles que eram metabolizadores lentos geneticamente, eles pioraram o tempo da sua volta. Então, você está tomando um pré-treino prescrito de uma forma mais geral, e aquilo você nunca vai associar que está te fazendo mal, está piorando o seu desempenho naquele momento do exercício. É como se estivesse sobrecarregando o corpo. Então, porque a enzima que metaboliza a cafeína, ela é uma enzima produzida no fígado. É uma enzima do citocromo P450. E aí, de fato, acontece uma sobrecarga, né, importante. Então, a genética hoje, ela nos traz o máximo da individualidade humana, né? É o mais próximo que a gente consegue chegar a entender, né, como o seu corpo, o seu metabolismo funciona, né? Esse é o segredo individual, né, individual. E fica essa pergunta até para você que está vendo, para você que tá acompanhando a gente, quantas vezes você já achou que uma cápsula não está funcionando? Eu comecei a tomar o pré-treino, nossa, parece que não está fazendo cosquinha, esse pré-treino é fraco. Aí vai para outro. E aí vai para outro mais. E compra na prateleira. É a pessoa da loja de suplemento que vende, indica. Sim, mas outro exemplo, né, que é um nutriente clássico aí, que é o ômega 3, né? Então o ômega 3, ele está em guideline, então tem uma recomendação tradicional. E alguns pacientes não respondem, não ajuda, né, tanto assim. E aí a gente, né, alguns ajudam, outros não, então o que está acontecendo? Então existe também uma explicação genética, existe um gene que chama FADS1, ele codifica uma enzima, né, que tem uns nomes bem feios normalmente, genes e enzimas, né, mas existe uma enzima que é responsável, ela é fundamental nesse metabolismo do ômega 3. Então, quando alguns pacientes têm uma menor eficiência nessa enzima, eles chegam a ter 45% de menoração, né, nessa enzima. Então, se você suplementou os tradicionais ali do guideline, 2 gramas, né, de ômega 3, e o paciente tem essa genética de 45% menos eficiente nessa enzima, a conta não vai fechar. Não vai ser suficiente para que tenha a ação que a gente busca. Então, são pacientes que necessitam de dosagens maiores. Então, se eu prescrever 3 ou 4 gramas, contando com essa genética dele, eu vou atingir a dose recomendada para que faça o efeito que eu busco. Então, assim, eu digo que
a genética, né, os estudos daqui para frente que incluírem essa análise, a gente vai começar a ter aqueles que não respondiam, a gente entendeu por que naquele estudo a resposta não foi positiva e no outro foi. Então, assim, a ciência tá começando um mundo novo. Está começando um mundo novo, em várias áreas, né? A gente está vendo cada vez mais a individualidade. Na minha profissão, na de vocês, graças até na própria medicina, né? As coisas estão caminhando para onde é o futuro, né? Porque nós somos únicos. Esses exames, né, eles são novos, a gente precisa de que os profissionais estudam e que utilizem isso de uma forma responsável e ética, né, para o paciente, para que faça sentido, né? Então, existem exames que não trazem o risco a doenças por forma de um score poligênico. Essas doenças que a gente está falando, obesidade, diabetes, hipertensão, elas são um conjunto de genes. Então, preciso de um bioinformata para que faça esse análise desse conjunto para fazer uma inferência. Você tem um risco significativo, temos que cuidar, vamos olhar, vamos prevenir dessa forma. Então, a gente ainda está caminhando, né? Mas o indivíduo saber os riscos que ele tem, e hoje a gente tem muita coisa para fazer e trabalhar com a prevenção, né? Sim. De todas as formas. Então, a gente tem, por exemplo, predisposição ao Alzheimer tardio, né? Que normalmente quem tem a predisposição genética pelo gene ApoE tem 15 vezes mais chance de desenvolver esse Alzheimer tardio. 15 vezes. Se você traz o risco de pai e de mãe, você tem 15 vezes mais chance. Então, assim, e a gente tem artigos mostrando de que em torno de 40% disso é prevenível. Inclusive com o treino de força de membros inferiores. Saíram vários artigos que o exercício resistido, que é a musculação, ela acaba ajudando você na prevenção do Alzheimer, né? Porque você vai ter aí um aumento da força muscular dos membros inferiores. Então, olha a importância da pessoa sair do sedentarismo, até para mudar o estilo de vida, até pensando na parte cognitiva, né? Eu costumo dizer assim, atividade física tem que ser para todos, independente, mas para aqueles que tem predisposição genética a Alzheimer, não tem escolha. Não é assim, não dá tempo, não dá. Porque a gente tem artigos mostrando de que quem tem essa predisposição genética e é sedentário, existe um acúmulo maior das placas beta-amiloides, entendeu? Então a atividade física, ela é extremamente protetora. Sim. E hoje em dia, essa demência, ela é considerada uma doença de estilo de vida. Sim, é verdade. E isso que eu gostaria até de enfatizar, o quão importante é as pessoas procurarem profissionais capacitados para poder colocar esses exames de uma forma sem que, como eu posso dizer, que a pessoa pire, né? Então você virar e falar assim, bom, você tem 40% de risco de desenvolver Alzheimer, ok, e ponto. E agora, né? A pessoa vai pra casa, corta os 2 pulsos, né? Vai desenvolver porque ela teve autossugestão já. E provavelmente ela desenvolva isso, né? Por autossugestão. Então, assim, ok, veremos. Em cima disso, é para sua conscientização de que temos essas estratégias para que você melhore isso, não que você vá desenvolver. Você tem a chance de né? E eu acho que é importante colocar que genética, né, não é castigo, né, gente? Não. Genética é falar assim, cara, aqui é sua fraqueza, aqui é sua potência. Isso, não é? A genética não é a tua maldição. É você entender aonde você funciona melhor ou não. Essa genética, né, para que às vezes alguém que está nos ouvindo, né, é um público leigo, não entende. Existe, tá, pessoal, algumas variações genéticas que de fato causam um problema. Por exemplo, se você tem uma trissomia no cromossomo 21, isso vai fazer com que você tenha uma síndrome de Down. Se você tem uma variação genética em um gene, uma mutação que é mais rara,
vai ser de fato, por exemplo, você vai desenvolver uma fenilcetonúria. Existem algumas doenças que são tratadas por médicos geneticistas. Aí é uma coisa diferente do que a gente está conversando aqui. A gente está conversando aqui de você entender a sua individualidade, as suas predisposições que são entendidas e que tem o que fazer. E, por exemplo, quando você fala em doenças genéticas nesse sentido, é uma dúvida que eu tenho, mas habitualmente a pessoa já nasce com isso, né? Você nasceu, você tem síndrome de Down, é fato, você consegue identificar isso. Você tem fenilcetonúria, você tem o exame do pezinho, né? Que não é o do pezinho? Então, assim, são coisas que, assim, você já nasceu com isso, né? Você, provavelmente, você tem a decorrência dessas doenças, alguma coisa que já tá. Então, assim, não, entre aspas, não tem muito o que fazer no sentido de não é uma questão de prevenção, é uma questão que já veio com um defeito, né, vamos colocar assim, genético. E não tem como prevenir isso, eu não consigo reverter, pelo menos não por enquanto, nunca diga nunca, né? Mas não consigo reverter uma síndrome de Down, não consigo reverter uma fenilcetonúria, eu vou ter que retirar tudo que enfim, isso. Aí é uma outra dieta, uma outra papo, enfim. Mas é isso que eu quero colocar pra vocês. Então, assim, não é maldição, é aquilo de dons e talentos. Onde são seus dons e talentos, onde são suas fraquezas, que você vai ter que botar a lupa, como a Anne falou. A Anne é pros íntimos, tá? A Anne falou. Pra você poder olhar para aquilo e falar assim, tá, eu vou me comprometer a fazer melhor pra não ter determinada consequência. Isso. Porque não adianta você ter tudo isso na mão e se desesperar. Não, você tem que ter tudo isso na mão com uma pessoa adequada para poder te orientar a como modificar o seu estilo de vida, a sua vida, para que você melhore e não desenvolva ou não sofra com as consequências do que pode vir a acontecer. Né? Essa ferramenta ela vai dar essa individualidade, que você menos cafeína, mais ômega 3, um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo, né? E aí a gente chega num acho resultado que até no caso melhor. de pessoas que tentam tanto emagrecer, já fizeram tantos planos alimentares, falam que não come, que não sai da curva, treina muito e não consegue. É uma boa, né? Porque você vai buscar a individualidade dela, onde que está a disfunção ali, genética, dessas enzimas que não estão fazendo o papel esperado, e aí tem como vocês estarem entrando com alguns suplementos, mais alimentação, para aquela pessoa também, né? Uma coisa que eu sempre digo é que assim, né, a Karina, né, falou sobre esse papel da educação nutricional que nós nutricionistas temos que fazer na consulta. Na faculdade, a gente tem educação nutricional 1, 2, 3, 4, a gente passa todo o tempo entendendo como educar os pacientes a mudar os hábitos, a se é criança, como é que eu falo, se é idoso, que instrumento que eu uso. E nos meus 24 anos que eu sou nutricionista, eu nunca vi nada ser tão efetivo como educação nutricional quanto um exame genético. Porque isso que você colocou, o indivíduo ele enxerga e muitas vezes ele olha e fala assim, puxa, mas eu senti isso na vida, eu senti essa dificuldade de perder peso. A gente sabe que para perder peso, o que importa é você fazer o déficit calórico, você gastar menos do que você comer menos do que você gasta, né? Fazer esse desbalanço, esse equilíbrio. Mas quando a gente vai entender a dificuldade desse equilíbrio de acúmulo e gasto em um exame genético, existem genes que fazem com que o indivíduo tenha uma genética para fazer mais adipogênese e cerca de 30% menos de termogênese. Então, a conta do emagrecimento, que ele tem que comer menos do que ele gasta, para esse indivíduo ter resultado, muitas vezes tem que ser um pouco maior. Só que para quem não estava conseguindo fazer a conta básica, imagine só você, né? Então, esse tipo de conversa é muito esclarecedora, né? Sim. Então, assim, se eu não vou reduzir ainda mais as calorias que você come, então você vai ter que fazer mais exercício. Da mesma maneira? Então, se não assim, você faz exercício 2 vezes por semana,
você tem Aumenta a uma. intensidade. A gente vai ter que negociar, porque assim, a conta não tá Sim. fechando. E Entendeu? da mesma maneira que você colocou que esse paciente tem uma predisposição a ter um aumento, aí um acúmulo mais de gordura, ele também pode ter uma dificuldade maior de aumentar a massa magra. Da Pode. mesma maneira, na mesma proporção. E isso vai dificultar com que ele também emagreça, né? Sim. Porque a gente sabe que quanto mais massa muscular, isso facilita, né, o meu metabolismo nesse trabalho todo e também na manutenção do peso. Então também dá para nesses exames você conseguir identificar se a pessoa tem uma dificuldade maior em aumentar a massa muscular? Existe, tem. Existe na genômica do esporte, né? A gente estuda muito, assim, existem indivíduos, isso a gente tem vários artigos, que são mais produtores de inflamação. Então, como é que se forma a massa muscular? Vamos lá, segunda-feira a gente vai lá na academia, pau no músculo. O que o músculo faz na segunda-feira? Inflama, radicais livres, tá, assim que a gente forma. A maioria dos indivíduos tem um poder de recuperação, um tempo médio. Então, eu fui para casa, comi, dormi, me recuperei, na terça eu vou lá, pau de novo. Sim. Me recuperei e assim eu formo a minha massa muscular. Existem indivíduos que da segunda para terça, numa situação onde vai haver, independente da sua genética, a produção de citocinas inflamatórias, eu faço o dobro. Ele demora mais Ele produz mais, aí ele demora mais para recuperar. E para aí ganhar massa muscular, eu preciso recuperar. Ele tem que recuperar. É na recuperação que ganha então, massa eu vou muscular. te- eu vou Isso te dar- é engraçado, né? De que tem pacientes que são assim, que quando treinam menos, tem melhores respostas. E sem exato. o exame genético. Exato. Mas, às vezes, eu acho que eu falo assim, para aqueles que não compreendem isso, não acreditam, o exame genético, assim, né? O ser humano ele é muito ver para crer, né? O exame genético, ele me traz isso, ó, tá aqui. Mas, Karina, qual é o raciocínio de grande parte da população para formar massa muscular? Eu vou treinar pesado todo dia, entendeu? Agora, se ele for um indivíduo que geneticamente é mais produtor de inflamação versus um menor poder de ação de enzima antioxidante, sódio, catalase, ele não vai, ele só vai, sabe o que ele vai fazer a médio prazo? Lesão. Entendeu? Lesão. Então, assim, ele não recupera. Eu atendi um estudante assim, né, um moço, recentemente, me veio o caso dele à cabeça agora, um jovem, magro, tudo come bem, suplementa, estudante de uma universidade particular em São Paulo, tudo direitinho, tudo bonitinho, nada contra para que ele não ganhava massa muscular. O que está acontecendo? Segunda-feira, treino pesado com personal, terça, quarta, quinta, eu falei, vamos fazer o seguinte, não tem mais suplemento para te dar, sua alimentação está perfeita, a nutricionista que você foi, aí fizemos um teste genético, veio esse quadro, eu falei, sabe o que você vai fazer? Você vai treinar um dia sim, um dia não, você vai continuar comendo o que você está comendo, você vai suplementar tudo que você está suplementando, porque o objetivo dele era aumentar a massa muscular, né? Aí eu falei, você vai treinar um dia sim, um dia não, pronto, deu um mês, já começou, sabe? Dá uma incorporada, dá uma empolgadinha, e isso, gente, também dentro dessa vertente que ela está falando, muitas vezes são os casos, essas pessoas, elas vão para academia se arrastando, cansadas, porque você não recuperou. Aí né? você fala, você vai cansado, eu tenho que ir, faz, e aí não dá rendimento e muitos até param de fazer. Então, assim, em alguns indivíduos, esse treino, ele vai mais para causar lesão do que formar massa muscular. Então, são essas coisas. E aí, o exame genético, ele educa, ele responde, sabe? A sua genética tá para essa situação, condiz com o que está acontecendo, da sua dificuldade. Vamos ajustar isso aqui. Imagine para alguém que quer formar massa muscular, você pedir para diminuir. Sim. Então, assim, a gente tem que ter o poder de convencimento de falar, confia em mim, eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? Exatamente. Maravilhoso. Então você vê que os testes genéticos às vezes fazem até você diminuir o treino, gente. Olha que maravilha. Pra quem quer, né, gente? Pra quem não quer, pra mim. lógico, tô brincando. Mas, Anete, só queria te agradecer muito. Foi muito esclarecedor toda essa parte. Estudem, não é só pedir exames genéticos, né? E sim uma forma de
corroborar e auxiliar na sua saudabilidade, na prevenção, na saída de sedentarismo e toda essa parte. Anete, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer tê-la aqui. E foi uma aula. Muito obrigada mesmo. Olha, até as minhas dúvidas ela tirou, gente. Maravilhosa. Até de atividade física a gente falou. Então eu acho que o nosso propósito é esse, trazer para você informação com profissionais de excelência. E a gente sabe que o segredo é a prevenção sempre. Então, se você tiver uma vida saudável, com os 2 pilares, né, que é a nutrição com a atividade física, o resto vai ser uma consequência de uma vida plena e um envelhecimento com qualidade de vida. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, mais um programa conosco. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem você sabe que precisa dessas informações ricas e deixe o seu comentário e até o próximo episódio.